Salve família, fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano. Antes de analisar a mídia, ver o que a ESPN Brasil falou sobre o possível treinador do Corinthians, eu peço a vocês uma coisa: se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, dê um like neste vídeo, comente, tem outros vídeos aí. Jorge Jesus descartado por Benja, o Benja já trouxe hoje pela manhã que falou com o Jorge Jesus e esse não vem para o Corinthians, mas o pessoal da ESPN ainda debatia o assunto: será que vem Jorge Jesus, será que vem Crespo, quem será o treinador do Corinthians, com informações quentinhas. Inclusive essa informação do Crespo, quem trouxe foi a mídia argentina. Então vejam aí o debate da ESPN. Obrigado a ESPN que cedeu as imagens. Aqui embaixo está o link para você sempre acompanhar os vídeos da ESPN por onde vocês estiverem. Roda aí, por gentileza. É da MSI, né, Marra? Nessa época, sim. Né? É. Sim. Time que depois foi campeão brasileiro também, né? Flávio Ortega, vamos lá, com você, hein? A gente conversou, Ortega, há exatas 24 horas, né? Ontem. É meio-dia. Foi, né? Mais ou menos isso, né? E aí, Ortega, mudou muita coisa de ontem para hoje? Quais são as atualizações envolvendo essa busca aí por um treinador? Tudo bem, Bruno? Boa tarde a você, Eugênio, Marra, a todos que acompanham o Sport Center. Ainda nenhum nome foi contactado do que a gente falou ontem até agora, mas a gente já conseguiu apurar algumas coisas interessantes. Existe um acordo entre os dirigentes para que exista o menor vazamento possível, se não nenhum, muito pela experiência ruim que eles passaram na última contratação de um técnico, quando vazou Renato Gaúcho, não. Vazou Diego Aguirre? Não. Aí foram atrás do Silvinho. E como o Silvinho já chegou com o plano C, para muitos aqui dentro, isso já começou ali, né, a queda do próprio Silvinho, né? Porque ali já veio como uma terceira opção, um cara inexperiente, era só o que tinha. Então isso já ajudou muito a essa relação ruim que foi do Silvinho com o treinador. Então, assim, há uma dificuldade grande até de apuração do que está acontecendo entre os três nomes que realmente estão comandando, né, essa busca por um técnico: o presidente do Ilho, o diretor Roberto de Andrade, e o gerente Alessandro Nunes. Mas o que eu já consegui descobrir de ontem para cá, o Corinthians quer um treinador experiente. Então, a passagem do Silvinho já mostrou de que o Corinthians agora quer evitar um técnico que está no começo da sua trajetória profissional, ou formar um treinador aqui dentro pegando um cara auxiliar, um cara da base. Então vocês viram aí há pouco, Fábio Carille foi assim, Osmar Loz, agora com o próprio Silvinho, uma experiência baixíssima de alguns jogos no Lyon apenas. Então o Corinthians quer evitar esse tipo de coisa. É bom a gente colocar, né, Bruno, que uma coisa que o Corinthians quer, outra é o que vai conseguir, né? Porque o mercado está muito difícil para nomes de técnicos mais medalhões, de técnicos mais experientes. Então, o primeiro nome que surge é um nome que é pedido e uma pressão muito forte interna de torcedores, sócios, conselheiros para o presidente, é do Jorge Jesus. E a informação que eu recebi, conversando com uma pessoa de dentro do Corinthians, é de que um nome como esse, pelo histórico recente de sucesso no Flamengo, pela experiência, por se encaixar no perfil, livre no mercado, o Corinthians precisa, no mínimo, tentar entender o que está acontecendo. Então, através de intermediários, antes de qualquer movimento de proposta ou conversa, vai tentar saber coisas como: ele está disposto a treinar agora? Se sim, está disposto a voltar ao Brasil e a aceitar o Corinthians? Para isso, estaria disposto a ganhar muito menos do que, por exemplo, uma proposta que ele tem em mãos do futebol da Arábia Saudita? Então tem muita coisa que o Corinthians precisa entender do Jorge Jesus antes de qualquer movimento. E aí, se o português não estiver disposto, não for possível, aí o mercado dificulta demais a vida do Corinthians, porque não existem tantos nomes assim. Muitos estão sendo especulados, mas por enquanto o único movimento é esse, Bruno, que eu tenho de informação. Estão tentando entender o que pensa o Jorge Jesus para saber se o Corinthians pode ou não iniciar um movimento pelo português. E vocês aqui concordam? Acham que o primeiro passo é conversar com Jesus? O que você acha, Eugênio? Fazer aquela oração. Ajuda, me ajuda. Sou eu de novo. Tá tudo bem aí? Olha eu de novo. A questão é, dá para fazer um mochilão?
Vai lá pra Europa, senta lá, passa lá uma semana conversando, como faz o Flamengo, né? Vão lá o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Eu não sei se o Corinthians tem esse tempo, tem essa questão toda de sair lá, porque o Flamengo fez isso em dezembro, virada de ano, janeiro e tal. Agora o Corinthians precisa de um técnico para amanhã. É que naquela época o Jesus ainda estava empregado também, né? Tinha aquela coisa. Mas eles acabaram trazendo o Paulo Souza, né? Isso. Então conversa aqui, conversa ali, Carvalhal, conversaram com o Carvalhal de novo, tal, não sei o quê, e fecharam. O Corinthians acho que não tem tempo para fazer isso. Então essa conversa, se acontecer, vai ser por vias digitais. Antigamente era telefone, né? Hoje não. Você faz um Zoom, você faz um FaceTime, alguma coisa assim, e conversa lá com o Jorge Jesus. Eu acho que vale consultar. Ah, eu também acho. Vale, por que não? Qual é a realidade? É essa? Porque é um grande nome, eu acho que é um cara que fez muito sucesso no Brasil, tem muita qualidade, experiência, e seria interessante vê-lo no Corinthians. Mas se não for perguntar, conversar, saber o que dá para fazer ou não, aí é que não tem jeito mesmo, né? É que o Jorge Jesus, ele não é só um Jorge Jesus de 2019 no Flamengo, que ali a gente está vendo a taça sendo erguida e tudo mais. Mas para a taça ser erguida, ele foi quebrando algumas coisas dentro do clube. E aí você tem que saber se você está disposto a isso. Sim. Ele foi profissionalizando diversos departamentos do clube. Ele foi incomodando gente que antes não aceitava ser incomodada. Se ele chegar no Corinthians, não é que ele chega para dirigir o treino amanhã. Ele chega para saber como é que está a categoria de base. Por quê? Como é que está isso aqui? Por quê? Porque é o nome dele que está envolvido. É diferente. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a ter que explicar? Preparação física, departamento médico, fisiologia. Esse português cabeludo vai chegar aqui e vai querer saber tudo? Sim. É isso. Eu acabei... E talvez isso incomode alguma coisa lá dentro. Eu ainda não sei se o Ortega tem alguma informação em relação a isso, né, Ortega? Eu acabei de ler aqui no meu timão que o Corinthians não está disposto a entregar a chave, né, do centro de treinamentos. Não sei o que o Ortega conseguiu apurar. E, Ortega, ao mesmo tempo que a gente fala que por aqui os dirigentes tomam cuidado para não vazar nada, a gente vê que lá fora tem algumas coisas sendo vazadas, como, por exemplo, uma procura pelo Crespo. Você viu algo nesse sentido? Sim, logo que saiu pela manhã essa informação, né, os colegas argentinos já divulgando, e não é só o fato do Crespo, né, outros nomes também foram já comentados desde ontem, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, existe muito interesse aí nessa época, interesse até de quem está pedindo emprego, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A informação que eu tenho, eu apurei já o nome do Hernan Crespo e pelo menos o que eu tenho de informação é que não existe nenhum interesse do Corinthians na contratação do Hernan Crespo. Existe muito respeito pelo trabalho, pela história do Crespo como atleta, mas o Corinthians entende que também é um treinador ainda em início de carreira, claro, com mais experiência do que o Silvinho, obviamente, já campeão, já com outras equipes, mas o Corinthians quer um nome mais forte e mais experiente, de mais bagagem para lidar com um elenco também de estrelas e de jogadores experientes. Sobre o que você dizia há pouco, Bruno, daqui da relação do CT, ontem a gente conversava já um pouco sobre isso no programa, né? Você me perguntou sobre comissão técnica. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é um treinador chegar e exigir, por exemplo, auxiliares, um preparador físico, talvez um profissional de inteligência, um analista de desempenho. Isso o Corinthians está aberto, sempre esteve. Tanto que alguns profissionais que ainda estão aqui vieram com o Mancini, outros vieram com o Silvinho. Então, assim, eles vão ficando, vão compondo uma comissão técnica permanente até certo ponto. Outra coisa é a estrutura do departamento de futebol. Então, existem profissionais aqui dentro que trabalham há anos e anos e são fortes, são muito ligados à diretoria, à presidência, à direção de futebol. Então, um treinador que chegue aqui e queira mexer na base, como foi o exemplo, queira impedir que alguns profissionais possam, por exemplo, entrar no vestiário ou ver treinos ou estar no dia a dia do CT, mudar a estrutura. Então, por exemplo, ser um manager. E isso não. Isso historicamente o Corinthians negou, né? Então assim não chega a ser uma grande novidade. Então acho que dá pra gente separar dessa forma, Bruno. Mudar a estrutura do futebol do Corinthians, o Corinthians não vai aceitar. Trazer profissionais de confiança para formar uma comissão técnica, sim, será possível se o Corinthians encontrar este grande nome no mercado.
É, isso aí, o Ortega trouxe as informações. É difícil de saber o perfil de técnico que o Corinthians deseja, né? Jorge Jesus seria um excelente nome, seria um excelente treinador, na minha visão, né? Pela experiência que ele tem no futebol europeu e no futebol sul-americano, foi muito bem no Flamengo, mas é uma pena que não venha. Fica aí a nossa dúvida: quem será o treinador do Corinthians? Será que nessa sexta-feira ainda teremos alguma novidade? Um forte abraço e até a próxima.